Boa noite. A Polícia Civil vai ouvir vítimas da explosão que matou 2 pessoas e deixou outras 10 feridas no bairro de Ouro Preto, em Olinda. IML libera 2 últimos corpos dos 17 passageiros mortos em um acidente de ônibus em Saloá, no agreste do estado. 2 homens são presos em flagrante depois de furtar uma joalheria no shopping Recife. A quadrilha atuava em vários estados. Tribunal de Justiça lança aplicativo de graça que ajuda mulheres vítimas de agressões. Elas podem denunciar sem sair de casa. Uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Deputados aponta os benefícios da proibição dos celulares na escola. E a dona de um restaurante de Paulista que conquistou a internet ao cantar Força Estranha recebeu uma resposta carinhosa de Caetano Veloso, o autor da canção. A Defesa Civil de Olinda avaliou hoje a situação dos imóveis que foram atingidos pela explosão que matou 2 pessoas e deixou 10 feridos. A polícia vai ouvir também as vítimas depois que elas saírem do hospital. É no meio da destruição que a equipe da Defesa Civil de Olinda procura objetos pessoais das famílias que moravam aqui, ou informações das estruturas que desabaram e dos imóveis ao lado. Esta casa está interditada. A situação dela é crítica, não tem a menor condições. Esse é o tipo de edificação que ela não tem a recuperação, a não ser que faça demolição, projeto e uma série de coisas. Esta é uma foto antiga do imóvel. Eram 5 casas na parte de baixo, 3 em cima. Ontem de manhã, vizinhos ouviram uma explosão e sentiram cheiro de gás de cozinha. Muita gente correu para ajudar. Marília é filha dos donos do imóvel. Os pais estavam no local na hora do desmoronamento. São vítimas, mas graças a Deus só sofreram algumas escoriações, foram resgatados. Você mesma morou aqui, né? Minha vida toda. Faz em torno de 5 anos que eu me mudei daqui por questão de trabalho, mas a minha vida, minha família está aqui. Minha vida toda está aqui. É uma grande tragédia. 8 casas desmoronaram. 12 pessoas estavam dentro. 2 morreram. 10 sofreram ferimentos. Entre elas, 2 crianças de 10 e 12 anos e a mãe delas. Fabiana Soares, de 34 anos, quebrou a perna. Voltou ao local depois de ser atendida e se desesperou com a notícia da morte do marido, Cláudio dos Anjos, de 40 anos. Ô pai, tu salvou minhas filhas, leva meu marido junto. Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, também morreu no local. Foi a última vítima localizada 10 horas depois do desabamento. O marido de Luzinete, José de Lima, de 67 anos, está internado em estado grave no Hospital da Restauração, com queimaduras em 85% do corpo. Está sentindo muito mal, né? Porque de repente a gente pode perder até meu pai também, né? Ele está na aflição, né? Só Deus e os médicos, né? Aqui na rua está parte do que foi retirado dos escombros. Tem carcaça de eletrodomésticos, um móvel, mais na frente essas ferragens. Todo material pode ser analisado para ajudar a entender o que aconteceu. Os sobreviventes também vão ser ouvidos. O laudo da perícia deve ficar pronto em 30 dias. Peritos analisaram botijões de gás que foram encontrados nos destroços. Voluntários desta igreja arrecadam doações para ajudar as famílias das vítimas. Nós já estamos em contato com a família, junto com o apoio com a Defesa Civil, que estão pegando todas as informações com essas famílias, inclusive 2 dessas famílias que foram afetadas são membros da igreja, no qual nós estamos ajudando e estamos em contato constante com essas famílias. Sandra ainda não sabe onde vai morar. Uma amiga deu abrigo ontem. Ela saiu para trabalhar 1 hora antes do desabamento. Os 2 gatos ficaram. De longe, ela espera a chance de pegar de volta os animais que são companheiros de vida. Eu peguei os 2 na rua, novinhos. E agora eu estou aqui para mais uma vez, resgatá-los e mais uma vez também recomeçar. O repórter Diogo Franco está no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no local da explosão e atualiza as informações para a gente ao vivo. Diogo, boa noite, bem-vindo. O que você encontrou, Diogo, desde o momento em que você chegou aí?
Oi, Juliano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Quando a gente chegou aqui, eu estou com o Nido Machado, a gente encontrou profissionais da Defesa Civil atuando aqui num espaço onde ficavam as 8 casas. Eles estavam aqui trabalhando, retirando os escombros, né? Agora a gente vê que já tem pouca coisa, mas ainda tem muito trabalho amanhã. Uma coisa que chamou a atenção aqui também é a cadeira de roda que pertencia à senhora Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos. Era cadeirante, ela foi encontrada sem vida 10 horas depois, né, do que ocorreu aqui, né, da explosão, que depois ocorreu esse desmoronamento. E uma coisa que chama atenção, uma notícia boa, bacana também, é porque teve uma alta médica hoje, uma menina de 10 anos que morava aqui numa dessas 8 casas. Ela estava internada no Hospital Português e recebeu alta, mas seu José de Lima, de 67 anos, ainda permanece internado no Hospital da Restauração com queimadura pelo corpo. E uma coisa que uma notícia muito bacana também que a gente trouxe, que a gente chegou aqui e encontrou, foi o resgate de um cachorro chamado Nick, que pertence a Lia, né? Lia, a tutora, ela morava aqui nessa casa. Ele está passando agora aqui por atendimentos veterinários. E aqui agora, também, uma coisa que eu pedi para Nido mostrar, ali em cima tem uma espécie de uma gaiola, para poder também resgatar um dos 2 gatos de Sandra. Sandra, que apareceu na reportagem de Camila Torres. Thor é o gatinho que apareceu ali, é um laranjinha. O Frajolinha, ele não apareceu ainda, mas a gente está na torcida aqui para que esses gatos também apareçam. Vou começar agora aqui com Carlos Dalbuquerque, ele que é secretário executivo da Defesa Civil. Bem-vindo ao NE2. Como é que foi o trabalho hoje aqui? Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje a gente fez um trabalho inicial de vistoriar toda a circunvizinhança, as edificações, para verificar se teve algum impacto do desabamento nessas edificações. Isso resultou numa interdição de 9 edificações aqui, que elas não oferecem condições de habitabilidade, então elas estão interditadas até que os moradores eles façam serviço de recuperação estrutural para poder ser reabitado. Então esse foi o primeiro passo que a gente fez. O segundo passo foi eliminar os pontos de risco. O que são pontos de risco? São pontos que eventualmente estejam em qualquer edificação, que eles possam causar um desastre ou um acidente de forma inesperada, como por exemplo uma marquise mal colocada. Então, identificando na circunvizinhança toda essa situação, nós fizemos a demolição de forma que a gente deixasse aqui seguro. E como é que vai ser amanhã? Pronto, e amanhã a gente dá continuidade à entrega do material dos moradores. Já foi resgatado hoje muito documento, muita foto, muito história, ou seja, a gente conseguiu resgatar parte da história de vida desses moradores que sofreram com esse desabamento. Então tá, joia. Coronel Carlos Albuquerque, muito obrigado pela entrevista do senhor. Que amanhã também seja um trabalho aí para poder entregar o que pertence aqui aos moradores que sobreviveram. Parabéns, viu? Obrigado. Juliano, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Diogo, pelas informações. Diogo fala ao vivo de Olinda, do local da explosão, 2 pessoas mortas, outras 10 feridas. Bom trabalho, Diogo. O Instituto de Medicina Legal do Recife liberou hoje os 2 últimos corpos das vítimas do acidente com um ônibus que tombou na BR-423, lá em Saloá, no Agreste, na sexta-feira passada. Ao todo, 17 pessoas morreram. A PRF fez uma perícia no local. Os agentes das superintendências de Garanhuns, Recife e Aracaju chegaram ao local por volta das 3h30 da tarde. A perícia tem 3 etapas: análise visual, uso de drones e um scanner 3D que reconstrói o cenário do acidente. Nosso trabalho aqui é um trabalho de apoio à equipe local. Então nós vamos aqui tanto ajudá-los na elucidação desse sinistro, bem como enriquecer mais esse laudo, para que a gente possa ter uma análise mais pormenorizada do que ocorreu e assim ter melhores soluções de políticas públicas para prevenir novas ocorrências. O último processo realizado durante a perícia da PRF precisou fechar o local do acidente por 20 minutos. Essa etapa garante medições mais exatas. A equipe técnica especializada que veio do estado de Sergipe para o local exclusivamente para realizar essa perícia, quando chegou aqui no local, começou a ter um novo panorama, né, uma nova visão do todo, e aí começar a executar de fato o trabalho de perícia para poder chegar a uma conclusão mais acertada, uma conclusão definitiva sobre os fatos que levaram, né, ao trágico acidente. Ontem, uma das vítimas do acidente foi enterrada em Santa Cruz do Capibaribe. Flávio José da Silva tinha 45 anos.
Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao comerciante. Abalou muito as nossas vidas, né? Porque ele queria sustentar a nossa casa, né? E de repente ele saindo agora dentro do caixão. Aí é muito triste. Eu mesmo não estou nem tendo lágrimas mais para chorar, tanto que eu já chorei essa semana já. Seu José era amigo de Flávio há 10 anos. Contou que recebeu uma mensagem do amigo pouco antes do acidente. 7h20 ele mandou uma mensagem para mim. Ele mandou uma mensagem: irmão Lopes, ora por mim que eu vou para uma viagem bem longe. E mandou uma foto dentro do ônibus, tudinho, aí ele alegre, contente. E depois ele não falou mais não. De acordo com os familiares, Flávio José viajava para a Bahia com o intuito de chegar a Minas Gerais para fazer negócios próprios. Por isso, ele pegou o ônibus fretado. O acidente foi na sexta-feira. O ônibus saiu de Santa Cruz do Capibaribe e seguia viagem para o município de Brumado, no interior da Bahia. O veículo tombou na BR-423, no trecho da cidade de Saloá. A PRF informou que o motorista perdeu o controle do veículo, pegou a contramão e bateu em algumas pedras. Voltou à pista correta, mas logo depois bateu num barranco de areia e tombou. No impacto, algumas pessoas foram arremessadas para fora do ônibus. 17 pessoas morreram. Os feridos foram levados ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Dos 17 mortos no acidente, 11 tiveram os corpos encaminhados ao IML de Caruaru, inicialmente. Os outros 6 foram para o IML do Recife. Depois, todos os corpos foram concentrados no Recife para facilitar a logística de viagem dos parentes que viriam da Bahia e de Minas Gerais. O reconhecimento foi feito com a ajuda de impressões digitais. Hoje pela manhã, os 2 últimos corpos foram liberados. Eram os corpos das mineiras Sirlene Alves de Jesus, de 45 anos, e Maria Sueli Simões Nogueira, de 52 anos. Nós conversamos com os parentes delas. Eu estava na fazenda, aí chegou alguém me dando um recado que o ônibus tinha tombado. Aí eu peguei e vim mas a própria empresa não avisou. Quem avisou foi terceiros, falou para mim, aí eu peguei e vim até a cidade. E de lá eu já veio direto para cá para buscar o corpo. Sueli é uma pessoa que eu tinha ela como uma irmã, uma pessoa da minha família. Nós era família, na verdade. Desde 2015 para cá, 2 vezes por ano, mas a gente vinha de carro próprio. E dessa vez, eu não sei o que houve, que aconteceu, que ela preferiu vir de ônibus. E ela me convidou para vir com ela. Só que ela sabia que eu não consigo viajar longe, assim, de ônibus, que eu sinto enjoo. Eu falei com ela que eu não via com ela por causa disso. Que eu enjoava, a viagem era muito grande, e aí ela veio nessa excursão. E aí aconteceu isso aí. De acordo com o Hospital Regional Dom Moura de Garanhuns, 3 pacientes permanecem em observação na sala amarela. 1 está em observação na sala vermelha e 1 na UTI. 3 vítimas foram transferidas para o Hospital Geral da Bahia, lá em Salvador. 1 paciente veio para o Hospital da Restauração aqui no Recife. Ao todo, 8 pessoas já receberam alta. Agora vê que coisa. 2 homens foram presos por tentativa de furto a uma joalheria dentro do Shopping Recife. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla veio do estado de Goiás e faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, que atua em algumas regiões do país. O comandante do 19º Batalhão da PM, o tenente-coronel Davidson Michel, contou em detalhes como os criminosos agiram. Eles se encontram em uma praça de alimentação, onde, como se não se conhecessem, e se comunicam através de gestos, apontando onde teriam as câmeras de segurança, os dutos de ar, e quando estão próximos à loja, uma vez escolhida a loja, próximo ao fechamento do shopping, eles têm um dispositivo que eles clonam o portão, as portas que fecham as lojas, e quando estão perto do fechamento do shopping, apenas um deles sai, vai para o banheiro do shopping, entra no duto de ar, fica ali escondido, e após o shopping fechar, ele sai e já uma vez que a loja já está com a porta clonada, ele adentra a loja e faz o furto.
Ainda segundo o coronel, quando um dos criminosos entrou na joalheria, o alarme disparou e imediatamente o proprietário entrou em contato com a segurança do shopping, que chamou a PM. O suspeito foi contido com uma quantidade de joias que já estavam separadas no local. Através da nossa seção de inteligência, levantamos informações e tivemos conhecimento rapidamente do nível de expertise dessa quadrilha, né? E só restou ao primeiro imputado simplesmente indicar onde estaria o segundo. Este segundo imputado ele estaria hospedado numa pousada do bairro do IPCEP, onde o nosso efetivo policial militar se deslocou até o local e conseguiu contê-lo. Ele, ao perceber a presença do policiamento, ele ainda tentou se evadir, mas foi rapidamente contido. Os 2 homens foram encaminhados à delegacia de Boa Viagem e autuados em flagrante pelo crime de furto. Um deles estava foragido de um presídio do estado do Pará. Desde 2019, o grupo criminoso é suspeito de movimentar 32 milhões de reais em furtos de joias pelo país. Já se tem registros que em anos anteriores, em 2022, eles causaram um prejuízo aqui no estado de Pernambuco na casa de pelo menos 5 milhões de reais. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Mulheres vítimas de violência doméstica já contam com um novo meio para fazer denúncias. É um aplicativo que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça. Quem conta os detalhes para a gente é Mônica Silveira, que está ao vivo agora no NE2. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal. Existem vários meios por onde uma mulher que está sendo vítima de violência pode acessar a medida protetiva. E o que é a medida protetiva? É um recurso que ela tem que pode trazer a proteção, como a palavra já diz, de que ela precisa para se sentir livre, para não se sentir mais correndo risco de, naquela perseguição que ela está vivendo, ela ser efetivamente agredida, subjugada, como acontece com tantas mulheres. E o que acontece agora? É que está no celular essa possibilidade de conseguir a medida protetiva, mais especificamente no aplicativo, o TJPE+, que é a doutora Deise, que é implacável nessa luta contra a violência contra as mulheres, que vai explicar para a gente. Boa noite, doutora Deise. Boa noite. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um aplicativo, que é o TJPE+, é o aplicativo oficial do tribunal, e esta semana nós incluímos uma nova funcionalidade nesse aplicativo, que é a medida protetiva eletrônica, que já existia no site, já existia uma forma de acessar essa medida protetiva pelo celular, e agora ela foi incluída dentro do aplicativo do Tribunal de Justiça. Bora mostrar, doutora Deise. Bora, eu sei que já está na palma da sua mão aí. Vamos tentar botar essa telinha virada para cá? Então, aqui abre o TJPE+, aí dentre as funcionalidades que ele tem, foi incluída essa daqui, que é a medida protetiva online. Aqui, a vítima vai logo perceber, iniciar o seu atendimento. Ela preenche esse formulário, é um formulário simples, em que lá ela diz qual é o tipo de violência que ela está sofrendo, e quando ela escolhe, porque além de estar elencado os tipos de violência, também está explicado cada um desse tipo de violência, para que ela identifique a que mais se encaixa naquela situação de urgência que ela está vivenciando. A partir daí, o caso dela vai ser avaliado? A partir daqui, quando ela enviar esse formulário, depois de preencher todos os dados lá bem explicados, ela então vai receber um protocolo com o número do processo para a vara onde aquele caso dela caiu. Aqui em Recife, nós temos 2 varas de medida protetiva. Então, o processo dela, aquela solicitação de medida, pode cair para uma das 2. Ela vai receber o número do processo e em qual unidade vai estar para que ela acompanhe aquele processo dela. Doutora Deise, obrigada mais uma vez, viu? Pronto, agora a gente vai voltar aos estúdios, Gil. Obrigado, Mônica, pelas informações. Minha gente, uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Deputados mostra que a restrição dos celulares dentro das escolas tem gerado bons resultados entre os estudantes. A lei que proíbe o telefone nos colégios está valendo desde janeiro. Brincadeiras antigas conquistaram os alunos desta escola municipal no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. Desde a proibição nacional do uso de celular durante as aulas e intervalos,
Atividades como pular-corda, futebol, dominó são algumas das preferidas. Tá bem mais divertido do que era antes. Eu acho que as pessoas ficam mais reunidas para brincar e também a gente não fica muito interessada no celular. A maior interação entre os alunos durante o recreio foi um ponto positivo observado por esta escola depois da proibição do uso do celular. Uma pesquisa feita em escolas de todo o Brasil notou outro avanço. 83% dos estudantes estão prestando mais atenção nas aulas. O levantamento foi feito pela Frente Parlamentar Mista da Educação da Câmara dos Deputados em Brasília, em parceria com o Instituto Lehman Center da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A pesquisa comprova de forma muito clara e objetiva que o tempo de tela nas salas de aula, o uso de celulares, era algo que atrapalhava fortemente o nível de aprendizagem dos alunos. E, evidentemente, depois da aprovação desse projeto de lei, nós tivemos ganhos de aprendizagens extremamente importantes. A pesquisa revelou que 70% dos estudantes do ensino médio disseram perceber mudanças para melhor sem os celulares. O impacto foi maior nos anos iniciais do ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, com 88% afirmando prestar mais atenção nas aulas. É a faixa de ensino dessa turminha. Érica confessou que ficava de olho no aparelho durante a aula. Eu fico mais prestando atenção na aula do que como eu ficava antes. A nota melhorou? Melhorou. Arthur disse que está prestando mais atenção à explicação da professora. Tem dia que ela faz aula diferente, então quando está quase acabando, ela faz uma brincadeira, um desafio. Concentração, o foco nas atividades, o diálogo, o olhar no olho, raciocinar juntos, pedir ajuda, não é? Sair do virtual e vir para o real. O estudo avaliou também o cyberbullying, a modalidade virtual do bullying, principalmente pelas redes sociais. 77% dos gestores e 65% dos professores relataram diminuição do bullying virtual dentro das escolas, contra 44% dos alunos que afirmaram sentir essa mudança. A direção desta escola observou melhoras neste aspecto. O bullying diminuiu praticamente 90%. E os 10%, onde é que estão? Eles não estão mais acontecendo na escola, mas chegam na escola, porque eles usam o celular de forma não orientada em casa, e com isso eles têm as brigas, né, entre as redes sociais. Com isso vem para a escola essas situações, problemas entre um colega e outro, que a escola vai ter que mediar. A pesquisa ainda abordou a saúde mental dos estudantes após a proibição do celular. 44% dos alunos disseram sentir mais tédio durante os intervalos e os recreios. E 49% dos professores relataram aumento de ansiedade entre os alunos com a ausência do uso do celular. Este neuropsicólogo acredita que questões como tédio e ansiedade podem aparecer com ou sem a presença do celular na escola. Esse tédio que aparece na ausência do celular, me parece que era um tédio que já existia. E agora tirou o celular, ele vem à tona de forma mais evidente ainda. Então a gente tem que pensar num caminho substitutivo. Tira o celular, mas que alternativa a gente pode ofertar para criança e adolescente que estavam usando abusivamente? Depois do intervalo, oportunidade de desconto para quem quer renegociar débitos de impostos estaduais. E ainda, o Senai inaugura um parque tecnológico e cheio de inovações no Porto de Suape. O NE2 volta em instantes. Até já. O Senai Pernambuco inaugurou hoje um parque tecnológico e inovação no Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. A repórter Lília Oliveira acompanhou o evento.
Oi, gente, o Senai Parque é o primeiro polo de tecnologia e inovação aqui de Pernambuco. Fica ao lado do Porto de Suape, em Ipojuca, e promete aí trazer muitos negócios, trazendo também sustentabilidade, capacitação e formação. Aqui comigo a Camila Barreto, que é a diretora regional do Senai. Camila, me conta um pouquinho por que esse porto foi colocado aqui também ao lado do Porto de Suape, o que ele vai trazer de bom para o estado? Então, tinha que ser aqui, né, no Complexo Portuário Industrial de Suape, porque aqui, além do porto, a gente tem mais de 90 empresas que estão aqui nesse complexo. São mais de 12 polos industriais. A gente também tem 2 escolas localizadas próximo aqui, onde aqui a gente vai fazer projetos de inovação e com as escolas fazer o treinamento, a capacitação da mão de obra. Camila, muito obrigada pelas informações. Aqui comigo também Bruno Veloso, que é presidente da FIEP. Presidente, conta pra gente como é que o Senai Parque deve dialogar com o setor da indústria. Aqui serão formados projetos pioneiros e protótipos para que consigamos fazer uma pequena fábrica nesse local e daí poder se replicar em grandes projetos. Presidente, muito obrigada pelas informações. O lançamento oficial do Senai Parque contou com um coquetel que teve a presença de autoridades, representantes de universidades, da indústria. A governadora em exercício, Priscila Krause, também veio, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que também falou com a nossa equipe. Primeiro, dizer da importância, né, desse Senai Parque na agenda do desenvolvimento do Estado. Ele vai ajudar na capacitação, na qualificação profissional, vai ajudar nós buscarmos novas tecnologias que dialoguem com o setor produtivo de Pernambuco. E toda essa tecnologia do Senai Parque vai ajudar a gente qualificar, capacitar e estruturar o setor portuário de Pernambuco e do Brasil. Quem tem dívidas de ICMS, IPVA e outros impostos estaduais pode negociar direto com o governo, que promete vantagens. Os detalhes com Mônica Silveira. Isso pode beneficiar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Vamos saber qual o caminho das pedras para chegar a esses benefícios? O procurador do Estado, Carlos André Loureira, quem vai dizer para a gente. Então, por onde que se começa para ter acesso a isso? Pois não, Mônica. O mais importante para ter acesso aos programas, aos benefícios do programa Dívida Zero, é acessar os portais ou da Procuradoria do Estado ou da Cefaz. Lá tem o passo a passo para adesão, os descontos e os prazos diferenciados. Importante que nesse caso agora, deste novo programa de parcelamento, não só os tributos principais do Estado, no caso ICMS, ICD e IPVA, estão abrangidos, mas também outros créditos tributários, como a taxa de bombeiro, e até mesmo créditos não tributários, como multa de PROCON, CPRH. Vale qualquer dívida? Vale qualquer dívida, desde que ela tenha sido constituída até o dia 31 de dezembro de 2024. O prazo para chegar lá e pedir isso aí? O prazo para pedir já está aberto desde julho, né? Mas o prazo final da maior parte das adesões é o dia 28 de novembro de 2025. Com esse programa a pessoa tem mais prazo para pagar essas contas, né? Sim, sim. Uma das características, para além dos descontos diferenciados, é um parcelamento maior, em mais parcelas, né? Então, por exemplo, o ICMS mesmo pode se parcelar em até 120 meses. A pessoa tem 120 meses para pagar o débito dela. Os outros créditos até 36 meses. Empresa em recuperação judicial, 180 meses. Você faz a adesão, você já sai com o documento de arrecadação, né, o código de barras, e aí tem que pagar até o dia 28 de novembro de 2025. Você já segue o NE2 no Instagram? O nosso perfil é o @ne2.globo. Eu vou te mostrar uma história agora, um vídeo que a gente postou, viralizou, tomou conta de tudo. Tá aqui, ó, no nosso telefone. A dona de um restaurante em Paulista, ela cantou uma versão da música Força Estranha de Caetano Veloso. A interpretação de Dona Lila fez sucesso nas redes sociais. E aí, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Caetano postou um vídeo agradecendo e dizendo que ficou emocionado com Dona Lila. Ela tem 57 anos de idade e adora cantar. No nosso Instagram você confere todos os detalhes dessa história. Vai lá, @ne2.globo. Futebol agora, o Sport foi a Porto Alegre encarar o Internacional e perdeu mais uma e está cada vez mais perto aí do rebaixamento. O que dizer após mais uma derrota? Eu acho que o Sport chegou no limite e esse limite é onde a gente tem que já olhar para 2026. Para o técnico Daniel Paulista, o limite entre acreditar numa reação capaz de livrar o Sport do rebaixamento e aceitar a queda chegou ontem, na derrota para o Internacional.
2-0 lá no Beira-Rio, com gols de Borré e de Bruno Henrique. Agora faltam 10 jogos para o Sport nessa Série A. Para escapar do rebaixamento, o time precisaria de um aproveitamento de quase 100% nessa reta final. Um milagre difícil de acreditar. A matemática, ela nos proporciona esse fio de esperança numa possibilidade mínima. Mas a gente sabe que, na realidade, as coisas são bem difíceis, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão que tem que se sentar, tem que se analisar, para que em 2026 o Sport construa uma trajetória e um momento extremamente diferente do que ele está fazendo em 2025. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay, viu? Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você.